Русский язык, hoje com Урок 100. Tu знаешь Ивана? Tu conheces o Ivan? Привет. Hoje, então, nós vamos ver primeiro os primeiros verbos e o caso acusativo. Gramática. Verbo saber, conhecer. Bom, esse aí é o infinitivo do verbo znat. Se vocês procurarem no dicionário, vocês vão encontrar sempre o infinitivo dos verbos, né? Então, znat. Eles geralmente terminam em te, miak, znak. Bom, a maioria dos verbos, a gente obtém a raiz quando a gente retira esse te, miak, znak do infinitivo, certo? Então, o infinitivo do verbo znat, tá aí, tirando o te, miak, znak, fica a raiz, que é onde a gente vai colocar as desinências para conjugar o verbo. Então, a raiz é zna. Zna. Para então conjugar o verbo znat, a gente vai colocar as terminações adequadas. Bom, então, aí está a conjugação do verbo saber, conhecer. Я знаю, eu sei, eu conheço. Ты знаешь. Он, она, оно знает. Мы знаем. Вы знаете. Они знают. Certo? Essa parte aqui em azul são as terminações, as desinências, que são colocadas junto com o radical zna do verbo, né? Para formar a conjugação. Nem todos os verbos seguem o mesmo padrão que nós vimos do verbo znat. Depois a gente vai ver outros tipos de padrões de verbos. Vamos dar exemplos de verbos que têm conjugações diferentes. Tá? Tem alguns que há alguma mudança no radical antes de receber as desinências. Tá certo? Mas vamos ver alguns exemplos de verbos que vocês já podem conjugar seguindo o mesmo padrão do verbo znat. Certo? Recebem a mesma terminação. É simplesmente tirar aquele te, miak, znak e colocar as terminações das pessoas, né? Yu, yesh, yet, yem, yete e yut, né? De acordo com a pessoa. Primeiro tipo de verbo que segue a mesma conjugação. Изучать. Изучать significa estudar. Então, я изучаю, eu estudo. Понимать, понимать, entender. Я понимаю, eu entendo. Работать, работать, trabalhar. Работать. Я работаю, eu trabalho. Читать, читать, ler. Я читаю, eu leio. Certo? E vamos ver mais algum vocabulário. Tá? Мальчик, menino, garoto. Девочка, menina, garota. Утро. Você lembra do Доброе утро que nós vimos na aula passada? Утро significa manhã. Então, Доброе утро literalmente significa boa manhã. Cumprimento que a gente usa para bom dia, né? Река. Река, rio. Река. Bom, pessoal, e agora nós vamos começar uma outra parte do nosso curso, que é o estudo das declinações. Tá? As declinações dos substantivos. Como é que a gente vê esse negócio de declinações?
assim, ó, em português, eu digo a maçã é vermelha. Nesta frase, a maçã é o sujeito, certo? Então, a maçã funciona como o caso nominativo, que é o que a gente estava vendo até agora. Cada palavra nova que a gente está aprendendo no nominativo, certo? Aquela que forma que a gente encontra lá no dicionário, certo? Agora, se eu digo, eu como a maçã, em português, a maçã não houve alteração, mas como função dentro da frase, ela mudou. Ela passou a ser de sujeito a objeto direto do verbo comer, como complemento do verbo comer, certo? Em russo, essas mudanças são através de desinências, de terminações, e nós vimos isso através das declinações. Então, o primeiro caso que nós vamos ver é o acusativo singular. Quer dizer, o segundo, porque o primeiro era o nominativo singular que a gente estava vendo, né? Então, acusativo singular. O principal uso dele é como objeto direto, certo? Bom, como é que a gente faz para passar do nominativo para o acusativo? A gente vai trocar o final da palavra. Aqui nós temos a troca para o feminino. Então, se o substantivo terminar em a, que é uma das terminações do feminino, nós vamos colocar o no lugar. Se terminar em ia, nós vamos colocar iu. E se terminar em märkesnak, fica invariável. Certo? Então, essa é a troca do nominativo para o acusativo no caso dos substantivos femininos. Olha só que barbada. Substantivos neutros não variam. Quer dizer, tanto no nominativo quanto no acusativo, aquelas palavras que nós vimos que terminam em o ou ie, que são neutros, elas continuam com a mesma terminação. Agora, nós temos que ter cuidado com os substantivos masculinos, que não se referem a animais ou pessoas. Tá? Desde que não se refiram a animais ou pessoas, eles também não variam. Certo? Então, ficam como os neutros, eles não variam. Se não se refere a animais ou pessoas. Agora, se referir a animais ou pessoas, são chamados substantivos animados, que a gente chama em russo, aí então nós vamos ter que ver a terminação. As que terminam em consoante, a gente acrescenta a. As que terminam em märkesnak ou ikratka, o que nós fizemos? A gente vai trocar essas letras por ia. Exemplos aqui. O verbo citat exige o complemento do objeto direto, o acusativo. Então, я читаю книгу, ou я читаю газету nesse exemplo, né? Я читаю газету significa eu leio ou eu estou lendo o jornal. Я читаю газету. Gazeta vira gazeto. Ты знаешь Ивана? Ó, Ivan é um nome masculino, de pessoa. Então, colocar. Bom, pessoal, por hoje é só. Пока.